E aí? Flavinho? Flávio, meu amigo. Com você, Flavinho. Caio, eu me lembrei agora de um texto seu chamado Falando de Deus Sem Nexo, que eu gravei há algum tempo e que a gente já rodou alguma vez aqui na VMB-TV, que tem uma frase em específico nesse texto que fala assim: quem provou e viu, desistiu de explicar. E eu me lembrei dessa frase por conta até da próxima pergunta e dessas expressões de fanatismo quando a gente coloca Deus, ou tenta, né, numa caixinha de fósforo e se esquece da dimensão, do tamanho que a gente sequer compreende, apesar dele viver e falar aqui dentro da gente, mas que nos desautoriza a tentar encaixotar Deus e dizer esse o segue, esse o serve e esse não. Eu estou dizendo isso porque essa pergunta tem, acho que, a raiz parecida com essa que você acabou de responder. Ela diz o seguinte: Caio, como assim Deus é um Deus de todos? Eu aprendi, não sei se certo ou errado, que Deus é Deus apenas daqueles que se convertem a Ele, no caso, ao cristianismo. Como Deus pode ser um Deus de um incrédulo ou de um macumbeiro? Eu não entendi. Bom, é porque você foi ensinado pelo cristianismo, pelas doutrinas do cristianismo. Eu não tenho nada com as doutrinas do cristianismo, eu só fico com Jesus nos evangelhos. Jesus nos evangelhos me diz que eu não estou aqui para separar o joio do trigo, que isso é pecado. Dizer quem é trigo e quem é joio. O que você foi ensinado a fazer, o que a religião ensina a fazer, é a separar o joio do trigo, já que o que os discípulos da parábola, quando Jesus contou essa parábola e botou uns supostos discípulos na parábola, eles perguntaram ao Senhor do campo: tu queres que nós separemos o joio do trigo? Porque eles achavam que sabiam a diferença. Eles achavam que sabiam a diferença. E o Senhor disse não, para que no afã de arrancar o joio, vocês não arranquem junto também o trigo. Porque o trigo parece muito com o joio parece muito com o trigo. E Jesus disse: essa não é uma tarefa para homens, essa é uma tarefa divina, essa separação, não se metam nela. Deixem aí. Sejam quem vocês são, não se preocupem com quem não é. Mas a religião ensina as pessoas a separarem o joio do trigo agora. Elas dizem o seguinte: se alguém não for batizado na igreja, está perdido. Se alguém não frequentou uma igreja tendo tempo de vida para frequentar, está perdido. Só se aceita que alguém morra e vá para o céu sem antes passar pela igreja. E olhe lá, em algumas igrejas tem que batizar para entrar no céu. Tem que ter um ministro ali jogando água, batizando o cara, senão ele não entra no céu. Imagina, Deus. Ai, Jesus, Deus desse tamanho, que pavor que me dá. Aí o cara é ensinado que se alguém não passar pela igreja, também não vai para o céu. Exceto se estiver morrendo no hospital, acordado do coma, fizer uma confissão sobre Jesus, aí ele escapou, vai para o céu. Mas essa é uma condição assim rara. Se ele tiver mais tempo de vida, ele tem que ir para a agremiação, senão ele está perdido. Fora do cristianismo não há salvação. É isso tudo que foi ensinado para vocês. Agora, a frase que eu citei, você nem sequer identificou a frase, né? Não chegou nem a perceber que eu estava citando Paulo, meu Deus. Porque ele é Pai de todos, está em todos, age por meio de todos. A ele seja a glória, pois, eternamente. Amém. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E aqui no contexto de Paulo, escrevendo aos Efésios, quando ele manda que nós vivamos a nossa vocação para a qual fomos chamados para servir a Deus no mundo, com toda humildade. Onde há humildade não há fanatismo, onde há fanatismo não há humildade. Com toda mansidão, onde há mansidão não há fanatismo. Com toda longanimidade, onde há longanimidade não há fanatismo. Suportando-vos uns aos outros em amor, aonde há amor existe tolerância, portanto não há fanatismo. Esforçando-vos diligentemente, é um esforço, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
aonde quer que a gente possa ter um encontro de unidade, encontrar as coisas comuns e que sejam muito mais importantes do que pequenas divergências, mantenham esse vínculo convergente para a unidade, para que o que vincule você ao próximo seja paz. Porque há somente um corpo, e não é uma igreja de pedras, nem de paredes, nem uma instituição, é o corpo de Cristo. É a igreja orgânico-mística, que só Deus conhece na sua plenitude, que transcende todas as fronteiras religiosas, só Ele sabe quem é parte desse corpo. E há um só Espírito, o Espírito Santo, agindo no mundo hoje. Meu Deus, se Deus estivesse preso ao cristianismo, eu não queria nada com um Deus que fosse Deus só de cristãos. O Espírito Santo está agindo hoje onde ninguém imagina, onde ninguém nem quer Ele estar presente. Como também fostes chamados numa só esperança da mesma vocação. É a esperança de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É a esperança de que o trabalho do anúncio do Evangelho, mais o anúncio do Espírito Santo, fazendo o Evangelho chegar no coração humano, onde nem sequer vozes humanas chegaram para anunciá-lo, que esse trabalho divino, humano, produza a realidade de que milhares de pessoas do seu coração acalentem o amor de Deus, ainda que isso não seja percebido por nós nas exterioridades vinculadas a qualquer agremiação. Porque há um só Senhor, de todos. Há uma só fé e um só batismo. E essa fé não é a confissão de fé de Westminster, não é a confissão de fé de nenhum credo escrito por ninguém. Essa fé é aquela que só Deus discerne, que vincula um ser humano a Ele, tem a Ele toda a informação possível do Evangelho ou não. Mas como a fé é um dom de Deus, eu também não sei aonde Deus está plantando os seus dons. E um só batismo, a gente fica pensando que é o batismo de levar alguém à frente, jogar água na cabeça dele ou mergulhá-lo em água. Não, esse batismo é o único batismo que existe, é o batismo com o Espírito Santo, é o batismo de Deus no coração humano. Os batismos humanos são testemunhos públicos, eles são importantes para a afirmação da fé no mundo, na história, mas não são, nenhum deles carrega naquela água poder de natureza essencial para definir quem está partindo para a eternidade em Deus e quem não está. E quem quer que pense de outra forma é pagão. Há um só Deus, o Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Paulo diz isso também depois de pedir que a mente das pessoas se abrisse, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Não dá para compreender, só dá para intuir esse amor, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Gente boa, o que se está fazendo com o Evangelho na cabeça das pessoas é algo de uma minimalização tão nojenta que o que sobra depois a gente não pode mais chamar de Evangelho. Não dá para aproveitar praticamente nada e a mente das pessoas vai ficando assim. Pensei que fora do cristianismo não tinha salvação. Você é católico romano e não sabe disso. Porque quem anuncia essa máxima é a Igreja Católica, que oficialmente dizia e ainda diz que fora da Igreja não há salvação. Cuidado com esse catolicismo latente, presente no coração ainda de quase todos os evangélicos. São mais católicos romanos do que imaginam. Batizado por medo e vaidade. Ah, mas só tem, né? Olha só. Batizado por medo, então... campeão de audiência. E vaidade também. Que é a hora de botar aquela roupinha, mergulhar naquela coisa, ficar lá na frente de todo mundo. Tem umas que saem com a roupa bem molhadinha no corpinho, todas desenhadas. Quando é menina.
Vixe, o que tem de carnalidade nesses batistérios, de exibicionismo, de desfile, e o medo também, né? Se não se batizar, vai receber juízo. Sem falar que o batismo nas igrejas é passaporte para você entrar para ceia, para comer. Tomar ceia, você pode dar dízimo sem se batizar. Pode, né? Ah! Dízimo é livre, tranquilo. Livre! A única coisa livre nesta igreja que está aí é a doação de dízimos. Agora, até para tomar do cálice e comer o pãozinho, se você não tiver antes sido batizado, não chega. Enquanto você não come do pão, você é um crente de segunda categoria. Agora, depois que você come do pão, você tem que alcançar uma outra coisa. Outro status, que é o batismo com o Espírito Santo. Tem que falar em línguas. É isso, tem um monte de pergunta aí, né? Assim, falar em línguas, cara, para você não ser um subredimido. Se não falar em línguas, não foi verdadeiramente batizado? Genérico, né? Não, você ainda está assim, vai ser sempre uma criança em Cristo. Se não falar, que balabô, liandros, cantores, malarraias, caias. Não rolou. Não rolou, vai ser sempre um bobinho da creche pentecostal. O pessoal quer saber isso, tá? Já falei. Leia o meu livro, cadê o mandando bravo. Espírito Santo, Deus que vive em nós, fala tudo isso e 1 bilhão de coisas mais. Beleza. Espírito Santo, Deus que vive em nós. Está lá no caiofabio.net, tá aí, para você. Vá lá na loja do site, compre, leia ou baixe, porque eu acho que ele está disponível para você fazer download gratuito. Vá lá, só não vai saber e se inteirar quem não quiser. Porque quem não tiver dinheiro para comprar não pode dizer que não tem dinheiro para baixar de graça. Por favor. O resto é desculpa sua. Vá lá, leia. Vai levar aí 1 dia e meio, 2 dias, você leu tudo. Leve o Novo Testamento, confira os centenas de bases bíblicas. Leiam, por favor. Caio, só vai ser salvo quem for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E o restante da humanidade vai ser condenada, como a Bíblia fala? A Bíblia não fala, isso é a igreja dele que fala. A Bíblia não bota ninguém de lado. Ele está lendo Marcos 16. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aí, com base naquilo ali, ele reduz Jesus ao evangelho sintético, reduzido, conciso, assertivo de Marcos. Quando a gente tem uma quantidade enorme de expansões, o texto mesmo que eu acabei de ler aqui em Lucas 13, preguei, diz: muitos de fora é que entrarão, e quase todos os de dentro que ficarão fora. O que vocês querem de mais explicação? Se o pessoal, vocês creem mesmo no Novo Testamento? Vocês ouviram? A mente está aberta? Não estão totalmente emburrecidos ainda? Sobrou alguma nesga de luz? Olha só, leia Lucas 13. Todo mundo da ceia, da escola dominical, que se amparava nisso aí, no eu sei mais, eu tenho mais, eu dou mais, eu frequento mais, eu sou líder do lugar. Não viu o que eu falei? Não creu? Está me perguntando por quê? Porque não creu? Eu só tenho aquilo para dizer. Vocês não viram que são esses os que Jesus disse: vós ficareis de fora? Enquanto muitos que não sabem de nada, que não ouviram nada de lugar nenhum, que não frequentaram nada, que não foram batizados, que nunca entraram nessa história, porque Deus não está reduzido à água. Imagina se o cara vai para a eternidade se tiver levado um banho de imersão. Não vai para a eternidade se alguém, um padre ou um pastor, não tiver jogado água no cucuruto dele. Que Deus é esse que trata a vida assim, banana para ele? É o diabo que é assim. Vocês não entendem que Deus não pode ser do tamanho desta bosta, nem desse pum. Me desculpem, mas vou te dizer, exaure o espírito ver como vocês ficaram mortos sem entendimento. Espero só que você sinta que é uma agonia de quem ama, porque se eu não amasse, eu não estava todo dia aqui. Olha, graças a Deus a minha mente podia estar viajando a anos-luz daqui de coisas melhores e mais importantes.
É só por amor que eu estou aqui espantando pum. Não, minha filha, é pum. Não, meu filho, é pum. Abana e passa. Abana e vai. É pum, não é nada. É só pum. E aí? Mais um. Mas vamos, hoje solta o pum. Hoje não, né? Todo dia, difícil dia, que não é uma punzação. Rapaz, eu já estou incensado por isso. Deve ser por isso que eu uso tanto perfume. Porque cola, né? Tá imune, né? Ô Caio, eu fui num culto, sabe? É. Uma mulher. E eu nem queria ir, inclusive. O pessoal vai Mas foi, meu filho, aí mas foi. Ah, rapaz, eu não entendo vocês não. As pessoas vão onde não querem. Não entendo, eu não entendo, Jesus. Mas onde tiver tomada, eu tô, né? Imagina, você já me viu dizer, rapaz, fui num lugar, brother, que eu nem queria ir, mas fui. Foi. Você, rapaz, eu só vou onde eu quero. É Onde que eu eu tenho não um quero, amigo, eu não né? vou. Hã? É que ela escreve que eu tenho um amigo que está fazendo evangelização no Careiro, aqui perto de Manaus. É, eu conheço bem o Careiro. O amigo dela está fazendo evangelização Aí lá. ela foi lá no lugar que ela não quer. não, Agora é mas- fácil, é só atravessar a ponte. Né? Você tá lá no Careiro rapidinho, 10, 15 minutos. E você não tá é no de Careiro. nenhuma igreja e tal. Ah, Ele que tomou a iniciativa já e me preguei chamou. muito no Careiro. Já, né? Tá. Já expulsei, inclusive, uma vez lá um demônio que comia uma garrafa de vidro todinha na frente da gente. E o Davi era pequenininho, estava uma chuva danada. Eu tinha acabado de pregar no estádio de futebol lá do Careiro. E aquele povo na rua viu aquele cara doido, viu com uma garrafa na mão. E ele ia comendo o vidro. Pá, cuspia. O cara Aí comendo veio garrafa. comendo garrafa. Aí chegou em cima de mim, o Davi, assustado, ele devia ter uns 4 anos, olhinhos arregalados, e ele com aquele gargalo assim, todo mundo cuidado nada, ele é que tem que ter cuidado aqui. Aí quando chegou o bicho, eu repreendi em nome de Jesus, ele caiu, eu peguei, joguei o gargalo fora, acho que ele ficou liberto, entrei, tirei-o da chuva para aconselhá-lo. E eu fui muito ao Careiro, a gente teve congregação, tem igreja hoje lá no Careiro, que o trabalho que a gente iniciou no Amazonas, depois com a continuidade com o pastor José João, muitos desses trabalhos continuaram e cresceram. Mas e aí? Pois então, aí eu tenho um amigo, né? Tá fazendo lá no Careiro uma evangelização. Aí ele tomou a iniciativa, e me chamou, eu achei top. Mas nesse culto o pastor falou que essas atitudes individuais, fora do corpo, que é a igreja, certo? Não tem a bênção de Deus. Pum! Isso é verdade, cara? Não. Se a gente for pro interior, por Imagina. nós, olha a pergunta, Pum! olha isso aqui. Isso aí é Se tudo. a gente for pro Substituir interior, o cérebro pela por nós nuvem de pum. mesmos, para evangelizar, isso está errado, porque está fora da igreja, Não cara. precisa responder, minha filha, eu já te disse, isso é pum. É que nem a vovó de Não é a ontem. palavra, querida. Hã? É que nem a vovó de ontem. Né? Agora A avó eu da não vou menina. nem me dar o trabalho de mostrar como Jesus fez tudo o que fez contra a instituição. A instituição queria calá-lo, queria falar. O corpo religioso era todo contra ele. Paulo teve o corpo religioso judaico contra ele e o corpo da igreja em Jerusalém contra ele. Ele só nunca fui lá dar satisfação para esses caras em momento algum, nunca me submeti em nada, para que o evangelho da graça de Deus não fosse relativizado por hibridização entre judaísmo e fé cristã se corrompendo. Nunca negociei. Mas vocês não conhecem a palavra, eu não sei nem que evangelização é essa. Vocês vão evangelizar o quê? Se a mente de vocês carrega uma dúvida de natureza tão idiotamente básica quanto essa, que evangelização, que boa nova é essa? Vocês vão levar medo, pânico e dúvida. Vão pegar um cara que está vivendo até mais ou menos, ele vai ficar tão ruim de cabeça quanto vocês. Deus salve o povo da evangelização que vocês levam. Piora a sociedade.